do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quinta-feira da terceira semana da Páscoa, Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Estamos aí meditando ao longo dessa semana o belíssimo Evangelho de São João, e o capítulo 6 está aqui em destaque. Esse capítulo longo que Jesus dedica boa parte dele a falar do discurso do pão da vida, falar daquilo que é o mais importante. Jesus está dizendo: em verdade, eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Meus irmãos, essa palavra aqui é muito forte de Jesus para cada um de nós. Jesus não está dizendo quem crê possuirá a vida eterna. Não. O que Jesus está dizendo é que quem crê já tem a vida eterna. Já possui a vida eterna. Isso significa dizer aquilo que os mestres espirituais, eles nos ensinam, que uma única alma imortal em estado de graça, além dela valer mais do que todo o universo criado, ela já está vivendo a eternidade. Não na plenitude daquilo que nós viveremos depois, mas essa eternidade não é algo que começará depois, não. Ela já começou agora. Isso aqui tem muitas implicações teológicas e muito ensinamento para cada um de nós. Por exemplo, isso significa dizer que eu sou eu, serei eu e não poderei ser uma outra pessoa. Isso aqui já joga por terra toda a crendice na questão da reencarnação. Não. Quem crê já está vivendo a eternidade. É por isso que quando a gente morre biologicamente, nós dizemos que nós passamos dessa situação de vida para a outra situação de vida. E isso é verdade. Porque aqueles que estão em Deus, o livro da sabedoria, capítulo 2, capítulo 3, diz lá que a partida dos justos desse mundo parece uma desgraça, parece um castigo. Mas diz lá o livro da sabedoria que, na verdade, elas estão em paz, elas estão em Deus. Claro, aquelas que estão em Deus, né? Então, esta realidade. E Jesus está dizendo, para já começar a ter a vida eterna, é preciso crer. Agora, esse crer, essa palavrinha de 3 letras, ela é uma palavra gigante, porque crer significa aderir a tudo aquilo que o Senhor coloca para nós como verdade e fé. Isso é crer. Jesus está dizendo, quem crê possui a vida eterna. Crer em Jesus. O que é crer em Jesus, irmãos? O Evangelho está querendo nos chamar a atenção disso hoje. Crer em Jesus é abandonar a nossa vida aos cuidados de nosso Senhor. Viver segundo a palavra de Deus. Viver pela palavra de Deus. Isso é crer.
Aquele que crê, ele vive, o critério da vida dele é Jesus. O critério da nossa vida é Jesus. Quem crê, ele não vive segundo os critérios do mundo. Ele não vive segundo aquilo que o mundo dita para nós como receita de felicidade, como uma proposta de vida. Muitas delas até interessantes, mas não. Em primeiro lugar, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus diz. Então, aquilo que Deus diz para mim e para todos aqueles que creem em Jesus é o mais importante. Todas as outras coisas, elas são secundárias, algumas até terciárias e por aí vai, né? Numa escala de hierarquia de valores, aquilo que Deus diz, aquilo que Deus nos chama a viver é o mais importante. Então Jesus está dizendo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Que frase é essa de Jesus? Ora, nós vemos as pessoas todos os dias morrer. E aqui, meus irmãos, essa passagem da Sagrada Escritura está nos ensinando, além da profundidade daquilo que Jesus diz, está nos ensinando que nós não podemos pegar a palavra da Escritura e simplesmente entender ela, muitas das vezes, num sentido literal, puramente literal. Não, nós precisamos ver o que está por trás desse texto. Ora, Jesus diz, quem dele comer nunca morrerá, mas nós vemos que as pessoas que comungam morrem. É evidente que Jesus não está falando da morte biológica. É evidente, Jesus não está falando da morte biológica. Jesus está falando da segunda morte. A morte, a segunda morte, que é a condenação. Está eternamente longe de Deus. É disso que ele está falando. É disso que ele está nos chamando a atenção. Que quem crer nele, além de ter a vida eterna, esse que come, que se alimenta de Jesus, ele não morrerá jamais. Veja, Jesus que está dizendo. E volto a dizer, Jesus não está falando de morte biológica, morte física. Jesus está falando de algo muito mais profundo e que a gente precisa em cada texto da Bíblia, nós buscarmos a interpretação dos santos padres, do magistério da igreja, que tanto nos auxiliam para entender, às vezes, textos difíceis da Sagrada Escritura. Não é o caso desse, porque é evidente aqui que Jesus não está falando de morte biológica, quando ele também falou que a menor das sementes é a semente do grão de mostarda. É evidente que Jesus não estava ali ensinando botânica, né? Ele não estava ensinando isso. É evidente, todos nós sabemos que o grão de mostarda não é o menor e também não se torna a maior árvore depois, né? Então, a Bíblia contém erro? Não. Só que ela precisa ser lida no espírito que ela foi escrita. Ela precisa ser lida à luz do Espírito Santo, interpretada à luz do magistério da igreja, daquilo que Jesus deixou como verdade de fé para cada um de nós. Porque senão nós vamos pegar a Bíblia e nós vamos inverter todas as coisas. Jesus está dizendo, quem crê, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei, olha aqui, o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Meus irmãos, os primeiros cristãos, eles inclusive foram acusados de canibalismo, porque os primeiros cristãos diziam literalmente que eles comiam a carne do seu Deus e foram acusados de canibalismo, porque entendiam perfeitamente o que Jesus está dizendo. O pão que ele está nos dando é a sua carne, é o seu corpo, sangue, alma e divindade. Jesus está se dando por inteiro para cada um de nós. Está nos dando vida e vida em plenitude. Vamos pedir ao Senhor nesta meditação, nesses dias que estamos meditando profundamente sobre a Sagrada Eucaristia, sobre os valores mais importantes da nossa vida, vamos pedir que o Senhor renove no nosso coração
um desejo de ter um coração eucarístico. Todos nós católicos, nós precisamos ter um coração eucarístico. Eucarístico. Nós precisamos se alimentar do Senhor. Veja, hoje, a primeira coisa que eu fiz quando levantei foi a Santa Missa às 8 horas da manhã. Já recebi nosso Senhor. Já alimentou meu coração. Por quê? Porque eu sou melhor do que os outros? Não, porque eu preciso. Talvez porque eu seja o pior. E por ser o pior, eu preciso de Jesus todo dia. Todo dia. Eu preciso se alimentar dele. Porque se não é ele me dar força, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não dou conta. Meu irmão, minha irmã, eu não dou conta. Você não dá conta. Nós precisamos de Jesus. Precisamos se alimentar dele. Precisamos estar com ele. Precisamos dedicar tempo para poder adorar Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Nós precisamos gastar a nossa vida pelo Senhor. Que Deus possa suscitar em nosso coração um coração adorador, um coração que tenha sede de receber Jesus todos os dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.